Rui Barbosa já dizia, na sua sapiência, de que a justiça tardia ela é injustiça qualificada, é injustiça institucionalizada, é injustiça manifesta. Então, que os mecanismos de justiça têm que ser efetivados para garantir uma celeridade ao processo e sair realmente é constitucional. Hoje existe justamente a razoável duração do processo. Mas, por outro lado, todavia, porém, devemos também ter uma visão romântica do lado do devedor. E o nosso caso específico de analisar é o devedor contribuinte, aquele que todos nós somos. Nós somos não devedores, mas contribuintes. E alguns também se enquadram nessa figura de devedor. Pode passar. Para a gente ter alguma ideia, a gente tem que partir justamente do problema. Enquanto estamos numa zona de conforto, enquanto tudo que nós estamos vendo realmente são fáceis aos nossos olhos, e nós nos acostumamos e passamos a achar que tudo aquilo é certo, ficamos numa zona realmente de tranquilidade, deixem realmente as águas rolarem. Mas quando se para pensar e analisar determinados institutos, como veremos daqui a pouco, na sua análise tridimensional, como fazia Miguel Reale, vemos que algumas inquietações têm surgido. Qual é o nosso problema que viemos aqui discutir com vocês? O problema é justamente a alteração já tão bem falada pelos colegas anteriores, que é justamente a lei número 11.382, que alterou, que fez aquela reforma no Código de Processo Civil. Essa nova legislação, que entrou no ordenamento jurídico em 2006, ela disse que no âmbito civil, os embargos à execução não terão mais efeito suspensivo. Ou seja, você poderá sim exercer o seu direito de defesa mediante embargos, todavia a execução prosseguirá. Essa é a regra, quando na verdade isso deveria ser a exceção. Vamos lá. O segundo seria que a arrematação ela é irretratável. Então a arrematação ela é irretratável. O seu patrimônio ele irá para o leilão eficaz, como bem disse Marconi, provavelmente será arrematado porque ele está mais do que nunca eficaz. E aí gera um problema para o devedor. Por quê? Porque ele tem o seu bem expropriado, observando determinados dispositivos legais, mas a gente tem que também fazer uma análise constitucional de como essa expropriação, essa arrematação está sendo feita. A gente não podemos, nós enquanto juristas, nos condicionar a achar que simplesmente uma execução eficaz, rápida, ela está cumprindo a sua finalidade social. Então é isso que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco. Será que essa eficiência, a todo e qualquer custo, no âmbito tributário, não estou falando no âmbito civil, porque vamos chegar lá, fato, valor e norma deve ser equiparado de acordo com cada situação. Pode passar. Vamos formar premissas. Aqui, como um silogismo, nós temos que ter premissas menores e maiores para chegarmos a algumas conclusões. Vou ser rápido, porque as premissas é apenas para dar algumas noções introdutórias aos colegas. Primeiro, que o direito é um sistema de normas razoavelmente coerentes. Disse razoável porque, na verdade, existem algumas normas conflitantes que o próprio sistema se encarrega de tirar essa incompatibilidade, de resolver essas antinomias, através de critérios que veremos no próximo slide. Mas existe sim essa questão da harmonia. Ele tem, de certa forma, uma segurança jurídica em você saber que não será julgado pelo determinado juiz de uma forma ou por outra de outra, quando a legislação ela é sistemática. O direito dele é único. E aí onde vem justamente a segunda premissa. Vamos resolver esses conflitos. Temos três formas mais utilizadas pela doutrina para resolver esses conflitos entre normas, essas antinomias. O primeiro deles seria o da especialidade. E existe uma lei especial tratando de uma matéria, a lei geral não irá ser aplicada. Segundo, o critério cronológico. A lei posterior revoga a lei anterior. Eu poderia até entrar aqui e trazer a discussão da lei de introdução ao ordenamento jurídico, a antiga lei de introdução ao Código Civil, como ele diz, mas prefiro avançar, já que aqui trata-se de meras premissas. E o terceiro seria hierárquico. O ordenamento jurídico, principalmente partindo da análise positivista que Hans Kelsen ele trouxe para o Brasil e para inúmeros outros institutos. Existem normas que vão sendo sobrepostas umas sobre as outras. Então nós temos uma Constituição Federal, abaixo dela nós temos as leis complementares e ordinárias que têm campos de aplicação distintos, abaixo nós vamos ter as leis de caráter inferiores, portarias, instruções, enfim. Então existe sim esse critério. Uma norma inferior deve respeitar norma superior. Está claro? Estou falando rápido e vai ser nesse ritmo, viu? Acompanhe. Pode passar.
agora já não estamos mais em premissas, as premissas já foram fixadas, agora nós vamos analisar as considerações introdutórias para entrarmos realmente no nosso problema. Primeira consideração seria que o Código de Processo Civil, que é justamente a Lei 5.869 de 73, ela trata da jurisdição civil. Jurisdição civil é justamente aquela que não se aplica à jurisdição especial. A penal, penal militar, eleitoral, trabalhista, está tudo isso fora. O CPC regula, sim, o âmbito da jurisdição civil. E nessa jurisdição civil incluímos a tributária. Tratando-se de processo tributário, fazendo parte da jurisdição civil, nós temos, sim, condições plenas de afirmar que o Código de Processo Civil, enquanto normas gerais, aplica-se aos litígios tributários. Se nós pararmos para fazer uma análise, enquanto nós, contribuintes, entramos com a execução, com uma ação, por exemplo, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, nós vamos buscar o fundamento no artigo 4 do CPC, que diz que você poderá entrar com uma ação para declarar a existência ou não de uma relação jurídica. Nós vamos ter que ir lá no artigo 282, buscar quais são os requisitos e os critérios que devem estar previstos na sua petição inicial. Então, não há dúvida, tratando-se de ações tributárias que envolvem processo tributário, o CPC é norma geral e aplica-se integralmente. Todavia, como vimos lá nas premissas, existindo lei que trate de forma específica da matéria, não há que se utilizar a norma de caráter geral. Ok? Pode passar. E aí o que nós trazemos? Tratando-se de um processo tributário em que o autor não é o contribuinte, tratando-se de uma pessoa jurídica de direito público, um ente federado, uma personalidade jurídica, como município, estado, distrito federal e município, se um destes desejar entrar com ação de execução fiscal para cobrar um tributo, ele irá se utilizar de um procedimento próprio, irá utilizar de atos processuais próprios, disciplinados numa legislação própria, chamada Lei de Execução Fiscal. Então, se parássemos aqui, a Lei de Execução Fiscal iria gerir integralmente todos os atos de uma execução fiscal. Mas não paramos por aqui, porque o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, ela vai dizer, como o professor Marconi já bem disse, o CPC será aplicado de forma subsidiária. Então, todos vocês já estão bem afiados. Pode passar. O artigo 1º vai trazer o tratando da subsidiariedade. Para ganhar tempo, vamos adiantar. E aí eu pergunto, por que não se aplica o CPC integralmente às execuções fiscais? Qual é a necessidade de existir uma lei própria para regular um determinado tipo de ação a ser ajuizada? Eu não vou responder, eu vou trazer justamente o Hugo de Brito Machado II para falar para vocês. Hugo de Brito Machado II, ele vai dizer que se as normas são a consequência da valoração dos fatos, é preciso verificar se os fatos regidos pelo CPC são os mesmos e reclamam a mesma valoração do disciplinado pela DEF. Então aí não sou eu que estou falando, quem está falando é o Hugo de Brito Machado, uma das maiores autoridades, não só em direito tributário, mas na ciência jurídica. E ele disse que para você analisar se uma norma deve ser aplicada a dois fatos, você tem que justamente valorar esses fatos para poder perquirir se é razoável, se é inteligível a aplicação da norma aos dois casos concretos. Aí aqui a gente vai justamente entrar na matéria. Estamos tratando, como o professor Gilvando fez há pouco, do âmbito civil. No âmbito civil, os títulos executivos extrajudiciais, como cheque, nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas, existe a participação do devedor nesta formação desse título. Então, você assinou o cheque, você assinou o ato de confissão de dívida, você assinou um contrato na presença de duas testemunhas e você descumpriu. Então é razoável sim que essa celeridade que tanto se falou no âmbito civil seja cumprida, porque existe, como nunca, uma maior necessidade da gente efetivar essa cobrança para esses devedores, como já foi bem dito, não estarem morando em mansões e credores em situação inferior. Essa é uma situação. Pegando a tridimensionalidade de Miguel Reale, como falado há pouco, se você
pega a valoração dessa situação em que o devedor participa da formação do título e você vai para o segundo momento, você já começa a se questionar. Bem, realmente o CPC ele tem que ter muita calma nessa hora quando for entrar na matéria de execução fiscal. Por quê? A CDA, na certidão de dívida ativa, também o título executivo extrajudicial, ele é formado sem a participação do contribuinte. O contribuinte ele não participa da instrumentalização do crédito tributário. Ele não participa da elaboração da lei que vem justamente instituir o tributo. E se vier dizer que ele participa mediante o legislativo, hoje com a crise de democracia, então na verdade não há sua participação efetiva, pode existir um plano jurídico em meta abstrato, mas efetivamente nós não escolhemos pagar essa carga tributária que temos hoje. Nós não queremos pagar ela. Mais do que nunca o tributo hoje ele é tido como uma imposição odiosa. Então é sim necessário aumentar a celeridade da execução, também na execução fiscal, mas no mesmo ritmo deve ser alavancado os esforços para minimizar a tributação. A situação hoje é caótica, a sociedade não aguenta mais, não suporta mais tantos tributos, e o pior, que a contraprestação, que é a jornada tributária e financeira, a contraprestação dos serviços públicos são irrisórios. Então, para que se arrecadar tanto? Para que um leilão tão eficaz? Para que gerir tantos recursos para as fazendas, quando na verdade é a contraprestação que nos fazem? É irrisório. Então, temos sim que dar prioridade às eleições, mas no mesmo passo nós temos que discutir a tributação que nós temos hoje. E aí onde nós vamos entrar? Vimos naquele primeiro slide, quando foi apresentar o trabalho, que houve uma alteração no Código de Processo Civil dizendo que os embargos não suspendem mais a execução. Aí eu pergunto, e tratando-se de execução fiscal, o que é que ocorre? Pode passar. Efeito suspensivo. Por que efeito suspensivo? Até conversando com o doutor Gibran, ele disse, não, mas é justamente a forma que tem de se segurar, a execução. De certa forma, ele está coberto de razão. Mas existe um viés um pouco mais romântico dessa história. Qual é? Vimos lá nas premissas iniciais de que a lei geral só se aplica à lei específica de forma subsidiária. Para ser de forma subsidiária é necessário que exista uma lacuna, que exista uma omissão, que exista uma abertura para esse preenchimento da lei geral. E no caso da lei da execução fiscal existe? Não. Não existe. Pode passar. Aí qual é o problema? O problema todinho é que a lei de execução fiscal, ela não trouxe um dispositivo em caixa alta, negrito, sublinhado e com a seta apontando, suspenda-se a execução. Como ele não fez essa atitude dramática, aí a Procuradoria da Fazenda, mediante toda uma estrutura judicional, disseram não, vamos dar efetividade sim ao processo de execução fiscal. Não pode um processo civil em que regula direito entre particulares ser mais rápido que uma execução fiscal. Vamos ter que aplicar esse dispositivo também na lei de execução fiscal, que é o que está sendo feito. Desde 2006, com essa mudança, houve toda uma discussão e, infelizmente, eu digo isso infelizmente, porque é realmente a sensação que eu tenho, não só enquanto advogado de contribuinte, mas também enquanto contribuinte que eu sou, e sei que posso estar propício a sofrer uma execução também, é onde eu digo que isso aqui é lastimável, é lamentável, é necessário hoje estarmos aqui, não para impor, para dizer o que tem que ser feito, mas para dizer que nós não podemos nos calar. É necessário que exista, sim, reflexões sobre como isso está sendo operado no plano dos fatos, quais são as repercussões sociais e econômicas que este dispositivo está sendo aplicado dentro da lei de execução fiscal. Não podemos analisar apenas a celeridade do processo, isso é muito pouco. Nós temos que analisar mais do que isso, o impacto social e econômico que isso está gerando no nosso Brasil. Pergunta a qualquer empresário o que é que ele acha da carga tributária no Brasil. Pergunta a qualquer tributário a sensação que ele tem de proteção da justiça no âmbito fiscal. Vocês irão ter a resposta. Por isso que eu digo, é necessário sim trazermos um pouco
O direito natural da dignidade da pessoa humana, que a pessoa jurídica era, na verdade, uma personalidade própria, mas ela, por trás, existe uma pessoa física que é quem gere, que é quem justamente se sobrevive e sustenta a sua família com o prolabore decorrente daquela pessoa jurídica. Então, vamos acabar também com essa perseguição aos contribuintes e vamos buscar, dentro de uma concepção do neoconstitucionalismo, colocar o contribuinte no centro da proteção jurisdicional. Vamos tirar a arrecadação como forma de proteção, vamos incluir o contribuinte. Se constitucionalizou as limitações constitucionais ao poder tributário, e hoje é pouco, temos que justamente ir além. É necessário que o judiciário intervenha de forma eficaz, protegendo não a arrecadação, que é exorbitante. Cada ano ela bate e recolhe, e isso não é bom. Se bate e recolhe é porque está estrangulando ainda mais a iniciativa privada. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então essa daqui é a teoria para se aplicar ao dispositivo. E aí eu vou trazer agora de forma modesta quais são os artigos da Lei de Execução Fiscal que trazem de forma expressa, sempre que não traz em caixa alta, mas de forma expressa, que suspende sim a execução fiscal. O primeiro é o artigo 17 da lei. Está muito alto ou não? Está ok? O artigo 17 ele diz: recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-lo no prazo de 30 dias, designando em seguida a audiência de instrução e julgamento. 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a fazenda se manifestará sob garantia. Está claro. Ele disse que quando você embarga, a fazenda não vai ser intimada de imediato para pegar aquele bem que você deu na execução e pedir para marcar leilão dele. Não. Você, fazenda, vai impugnar os embargos, e uma vez os embargos serem julgados improcedentes, aí sim, você vem para o 18 e se manifesta sob a garantia. É lógico. Só esses dois artigos já dão a tônica da necessidade de se suspender a execução fiscal. Mas aí vamos além. Passa, por favor. O artigo 19. Não sendo embargada a execução, primeira situação, ou sendo rejeitados os embargos. A primeira ele diz, não sendo embargado, e a segunda, sendo julgado improcedente. Também está claro, se você só dá esse direito ao terceiro que dá a garantia de ter o seu direito, de ter o seu patrimônio protegido, assim como o contribuinte de ter o seu direito protegido durante o prazo dos embargos, aqui é claro, só poderá ocorrer a expropriação dos seus bens se os embargos forem julgados intempestivos, se ele não for proposto, se ele não for realmente aduzido em juízo, ou se for julgado improcedente. A legislatura aqui também é clara, a lei é clara, mas ainda tem outros. O artigo 24 ele diz: a fazenda pública poderá adjudicar os bens penhorados antes do leilão se a execução não for embargada ou se for rejeitados os embargos. Mais uma vez ele traz a tônica de que a execução está suspensa. Se ela não estivesse suspensa, a Procuradoria da Fazenda poderia adjudicar o bem de imediato, mas ela não pode. Por que ela não pode? É óbvio, a execução está suspensa. Deixará de estar no momento em que os embargos forem julgados improcedentes, pelo menos em sentença de primeira instância. Ainda tem mais. Se só fosse o artigo 17 e 18, eu acho que, na minha opinião, nós já teríamos que refletir. Não vou dizer que nós teríamos que acatar o que está sendo dito para essa legislação, mas deveríamos refletir sobre se é necessária a suspensão ou não. Mas aí vem mais. Artigo 32, parágrafo 2º. Após o trânsito em julgado da decisão, que decisão? A decisão dos embargos da execução. O depósito, que é uma garantia, é uma penhora que se realiza sobre numerários, será devolvido ao depositor da entrega à fazenda. Por quê? Aquele valor que você deposita em juízo para garantir realmente o débito e vai discutir nos embargos, fica suspenso, só é transferido para a fazenda após essa decisão aqui transitar julgada, pelo simples fato da execução estar suspensa. Então, são por essas razões que não existe a abertura na lei de execução fiscal para nós aplicarmos aquele dispositivo do Código de Processo Civil. Não há como aplicarmos, por quê? Porque se tratam de fatos distintos. Enquanto no âmbito civil, no âmbito do processo civil,
o devedor ele participa da formação do título, então aí sim é necessário uma urgência. No outro lado, não. Aqui estamos tratando de execução de um título em que o contribuinte não participa da sua elaboração. Ele está sendo citado pela primeira vez para ter conhecimento do débito. E aí, quando ele tem conhecimento do débito, a justiça, como o próprio Marconi disse, faz a citação para que você pague ou nomeie bem a penhora. Você vai lá, nomeia bem a penhora, entra com o embargo, bem que você nomeou a penhora, vai ser avaliado, vai para a execução expropriada, enquanto isso o embargo ainda está nos seus primeiros elementares discussões. Então, temos que ter cuidado, é necessário a gente observar com um pouco mais de humanidade, de proporcionalidade e de equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é o ponto-chave para a gente conseguir dosar os direitos fundamentais do cidadão, os direitos fundamentais do contribuinte, com os direitos do credor, principalmente do credor fazendário. Essas são minhas primeiras conclusões parciais para fins de reflexão. O segundo ponto que eu vou discutir com vocês, talvez mais rápido do que o primeiro, para a gente conseguir dar uma dinâmica e terminar mais rápido. Aqui, o artigo 694 do Código de Processo Civil, ele dispõe que a arrematação será irretratável. Então, no âmbito civil, no âmbito do processo civil, no âmbito em que o devedor participou da formação do título executível, ocorrendo aquela arrematação porque a execução não estava suspensa, ela será irretratável, até para priorizar, de certa forma, e proteger aquele que arrematou, a pessoa de boa fé, tudo, com maior lisura e segurança, o próprio Instituto é irretratável. Aí eu pergunto, se pegarmos aquele artigo 739A do Código de Processo Civil, aplicarmos na execução, dizendo que a execução não será suspensa, cumulado com esse artigo aqui, como é que fica a situação daquele contribuinte que é citado por uma execução fiscal de R$500 mil por um débito que não é devido, e ele pega uma casa que ele tem na praia em 3 carros. É tudo que ele tem um bem de família, a casa dele, que ele mora em Piorável, tem mais 3 carros da esposa e do filho, e tem uma casa na praia. Chegou um débito de R$500 mil, para ele discutir esse débito, ele tem que garantir a execução. E se ele não nomear bens, ele pode praticar um ato contra a dignidade da justiça, por omissão de bens passíveis de penhora. E aí ele pega todos os seus bens, restando aquele que é inviolável, pega a casa da praia, seus 3 carros, nomeia a penhora. Ele diz, eu vou nomear a penhora, mas agora eu vou me defender. Vou entrar com embargos à execução. Entra com embargos à execução. Quando ele entra com embargos à execução, ele faz aqueles requisitos ainda do Código Civil, pedindo justamente a suspensão da execução, mostrando que os elementos são plausíveis. Mas aí o juiz, por questões, inúmeras questões, ele pode, de certa forma, ter um entendimento diverso, ele pode achar que existem poucos elementos para confirmar o seu direito, e ele não suspende a execução. Ele diz, não, vamos para o CPC, a execução prossegue, não se suspende. E aí você vai nos embargos, a sua casa na praia, aonde você criou os seus filhos, onde você tinha um vínculo afetivo forte, os seus carros nem tanto, mas a casa que você tinha na praia, você tinha um vínculo com ela pessoal. E aí você, nos embargos, você vai ganhando. Ganha na primeira sentença, enquanto isso a execução tramitando. A execução tramitou ao ponto de ocorrer uma execução dos seus bens, execução essa irretratável. Então a sua casa não é mais sua casa, os seus carros não são mais seus carros. E você, contribuinte, que não devia aquele débito, teve uma sentença reconhecendo isso nos embargos, confirmado pelo tribunal. Você não deve. Aí eu pergunto, e como é que fica a situação do contribuinte agora? Porque no âmbito civil, aonde esse dispositivo deve ser aplicado, dentro dos próprios autos, ocorrerá sim uma execução contrária. Aí o juiz vai mandar o que era credor, o que agora é devedor, dizer, devolva o dinheiro que era dos bens avaliados, inclusive você paga o que foi arrematado e a diferença, mas em execução fiscal, como é que o Estado faz para devolver esse dinheiro? Você, contribuinte, dentro da própria execução fiscal, poderá requerer que aquele valor devido seja penhorado das contas públicas com a mesma efetividade que ele penhora as suas contas? Impenhorável. Você vai para onde? Você vai para os precatórios.
Aí diz, não, mas você terá o seu dinheiro devolvido. O seu direito, o seu dinheiro você tem, mas a sua dignidade, ela foi devolvida? Dignidade essa que é vilipendiada ainda mais por o seu crédito, que não era para ter sido aduzido, está lá em precatório, só Deus sabe quando é que você ganha. E pega o dinheiro de volta, mas você não quer o dinheiro, você quer aquela casa onde você criou todos os seus filhos. É possível? Não. Por que não? Porque a arrematação ela é irretratável. Então, aqui, eu não estou fazendo sensacionalismo, eu estou trazendo justamente o que eu entendo, o que eu vejo no mundo dos fatos jurídicos tributários. Então, quando eu digo que nós devemos ter um pouco mais de cautela em querer essa execução eficaz, é por isso. Porque se esses embargos tivessem suspendido a execução, não ocorreria aquela arrematação. Você teria sim o seu embargo procedente e aquele bem, os seus bens que estavam penhorados e você usufruir enquanto depositário, continuariam com você. Então temos que ter justamente cautela nessa hora. Se não se suspende a execução, pelo menos a arrematação não pode ser retratada. Não? Eu fui me adiantando já até para ganhar. Vamos para as conclusões, porque eu acho que eu falei muito, meu tempo está esgotado. Mas volto, só quero pegar um que eu não tive a audácia de chegar e dizer isso, mas eu peguei quem disse. Não, o anterior. Aí, esse. Eu peguei quem disse. Eu não ia chegar aqui com a cara de pau de dizer que nós não estamos numa democracia. Mas ele disse. Diego Diniz disse: essa violência que vem sendo praticada pela Fazenda seria tolerável em um Estado autoritário, em um Estado fascista e democrático. Todavia, inadmissível em um Estado democrático de direito, inadmissível em um Estado social democrático de direito. Eu não iria dizer isso jamais, mas trouxe quem disse. Aí aqui tem a questão, que eu não vou me prolongar, a questão da proteção dos bens, de que quando ocorre essa arrematação e não teve nenhuma sentença nos embargos, não ocorreu o devido processo legal, não houve a sua garantia de defender se você teve os seus bens expropriados. Não vou entrar nesse mérito, não. Eu acho que já foi suficiente para a gente. E as conclusões finais que eu faço são essas. Conclusões para fins de reflexão. Os embargos da execução fiscal serão obrigatoriamente recebidos com efeitos suspensivos de acordo com a lei, desde que esteja garantido o juízo com bens penhorados. E o segundo, a arrematação só será irretratável se houver sido oportunizado ao contribuinte, se tiver sido oportunizado ao devedor o amplo direito de defesa. Se tiver sido sim aguardado todo o trâmite dos embargos e a execução voltou a tramitar, justo, a arrematação deve ser irretratável. Não no caso em que os seus embargos sequer foram esperados para sinalizar a primeira sentença. Encerro e chamo a vocês essa cimentada escolha para que essa discussão não morra, porque ela estava muito fria, estava um pouco fora dos debates, e aí eu acho interessante a gente trazer isso de volta para a discussão. Muito obrigado.